Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO, o podcast da Exame que coloca eu e você de frente com grandes líderes empresariais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina e África. Milton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por me convidar, é um prazer estar aqui com vocês. Milton, antes de começar a falar sobre as tendências do mercado, eu quero conhecer um pouco sobre a sua história. Conta pra gente como você ingressou no mercado de trabalho, até porque não é uma época em que tinha o LinkedIn, né? Não tinha. Eu sou engenheiro mecânico de formação, sempre gostei de aviões, carros, motores e assim por diante. Fui fazer engenharia mecânica e... Interessante, meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas na época, né? E eu pensei, vou me formar em engenharia, vou ajudar meu pai na fábrica. Obviamente, nada rolou dessa maneira. Me formei em engenharia mecânica e fui trabalhar na indústria de autopeças, com computação gráfica. Fiquei alguns anos nisso aqui, depois continuei na área de computação gráfica por mais 7, 8 anos. E aí teve uma mudança de rumo na minha carreira. Eu... tinha muitos produtos importados que eu trabalhava na época de computadores, softwares e assim por diante, e houve uma oportunidade que eu vi de trazer produtos de consumo para o Brasil, no caso, carrinhos de bebê. Uma dessas oportunidades do mercado, minha irmã tinha engravidado e a gente foi comprar carrinho de bebê, era muito caro no Brasil. E eu fui ver, isso estamos falando da década de 90, quando o Collor liberou importações, e eu resolvi trazer carrinhos de bebê da China. Então, tropicalizei os carrinhos, comecei a vender e vendemos muitos carrinhos. E o interessante disso, Daiane, é porque as coisas foram acontecendo de uma forma não linear, né? Porque a gente vai até falar sobre carreira e a gente pensa que a carreira é toda linear e que eu planejei chegar onde eu estou hoje, né? E na verdade o que aconteceu foi algumas coincidências, né? Uma delas foi que um dos carregamentos grandes que eu tinha de carrinho, por algum motivo não chegou quando tinha que chegar. Os navios atrasaram muito e eu fui da consultoria no que eu sabia que era computação gráfica. E através dessa consultoria a Microsoft me contratou. E aí, entrando na Microsoft em 97, eu falei, bom, acho que aqui tem um futuro melhor do que o que eu estava. E tomei a decisão de, obviamente, fechar o meu negócio de carrinho e entrar no mundo Microsoft. E as coisas acontecem por algum motivo, né? E aí foi interessante, porque eu entrei na Microsoft, fiquei 13 anos na Microsoft, passei por diversas áreas lá, e saí. E o meu colega Oswaldo, que também trabalhava na Microsoft, iniciou o LinkedIn e me chamou para trabalhar com ele. Isso foi em 2012. O LinkedIn era o tamanho dessa mesa aqui, tá? Tinha acabado de chegar no Brasil, né? Acabado de chegar no Brasil, tinha uma sala de 9 metros quadrados, a gente dividia a mesa e foi o começo. E quando você vê, né, quando as coisas acontecem e se você pensa que está tudo desenhado, né, num caminho específico, na verdade foi uma série de decisões que eu fui tomando que me levaram até onde eu estou hoje, né? Então, inclusive, completei 14 anos de LinkedIn há 2 dias atrás. Então, é um marco importante na minha carreira. Muito bom, parabéns por essa trajetória. Mas eu acredito que deve ter tido alguns desafios aí, né? Qual foi o maior desafio que você já teve como diretor-geral no LinkedIn? Tive muitos desafios em todas as áreas, né? Então, se perguntando do LinkedIn, mas, por exemplo, eu já fui suporte corporativo da Microsoft. Quando você é suporte corporativo, você recebe ligações no meio da noite, tá? Então, muito estresse. Uma coisa muito importante que eu fiz antes de entrar no LinkedIn foi efetivamente o lançamento do Xbox no Brasil. Não existia videogame no Brasil. O que existia era somente videogames que eram contrabandeados ou importados de forma ilegal. E quando chegou o Xbox, foi o primeiro videogame oficial chegando aqui. Foi um grande marco para a indústria de games no Brasil. No LinkedIn em particular, eu acho que os desafios foram muitos. Quando a gente começou aqui, tinham 5 milhões de usuários no país. E as pessoas não conheciam o LinkedIn, as redes sociais que eram usadas aqui eram outras. Então a gente teve que fazer um trabalho de evangelização praticamente, de explicar
o que era uma rede social profissional, por que era importante você ter o seu perfil no LinkedIn, qual que era a importância dos recrutadores fazerem um recrutamento ativo, irem buscar os profissionais. Porque o Brasil, nessa época, se você lembrar, em 2012, 2013, o mercado era muito focado em job boards. Então, assim, as empresas publicavam suas vagas e as pessoas aplicavam, e aí as empresas escolhiam, dentre os que aplicavam, aqueles que tinham mais fit para a posição. O LinkedIn, ele mudou esse paradigma, ele fez com que esses currículos, esses perfis, essas informações sobre os profissionais estivessem disponíveis para todo mundo. Virou quase praticamente uma commodity. Então, as empresas começaram a ter uma postura mais proativa no sentido de buscar os profissionais que eles queriam. Então, eles não ficavam esperando receber os perfis ou os currículos, o que fosse, né? Eles olhavam as características que eles queriam dos candidatos, descobriam quem era, porque a base estava lá, e iam atrás, que foi a parte de recrutamento ativo, que antes estava restrito somente a headhunters. Então, isso foi uma grande mudança de paradigma que ocorreu, já tinha ocorrido em muitos países do mundo e ocorreu no Brasil mais fortemente a partir de 2012. E foi importante porque deu tanto para as empresas esse papel ativo de escolher os profissionais que lhe interessavam, como permitiu que os candidatos também tivessem uma postura mais ativa de escolher as empresas para as quais eles queriam trabalhar. As empresas estavam visíveis, eles conseguiam saber quem trabalhava lá, como que era trabalhar lá, a experiência do empregado trabalhando na empresa. Então a coisa ficou mais capilarizada, ficou mais democratizada aqui no Brasil. Então foi um desafio que hoje a gente está com quase 100 milhões de usuários, nós estamos batendo 93 milhões agora nesse momento, mas hoje o LinkedIn se tornou praticamente a ferramenta de facto de recrutamento no país. Fico imaginando naquela época, né? Muitos profissionais deviam ter medo de se expor, porque o chefe poderia ver ali ele falando da carreira, falando do curso que terminou, né? Mostrando ali o seu currículo. Isso demorou muito para chegar dos 5 para 100? Então. Eu vou te contar. Então, bora lá. Quando eu comecei, eu estava te falando, eu vim do mundo de videogames, né? Então, assim, eu fui contratado, se você pensar bem por que eu entrei no LinkedIn vindo de um mundo de videogames, porque tinha uma capacidade de entender negócios, entender sistemas e entender o que mudava, o que fazia as coisas andarem, né? E acho que foi por isso que eu fui contratado. Mas quando eu entrei no LinkedIn, de RH eu entendi muito pouco, tá? Então eu falei assim, quando eu entrei, eu falei assim, deixa eu visitar alguns RHs que eu conheço e tentar vender meu peixe, né? E aí, eu me lembro muito bem, Daiane, a primeira reunião que eu fui, a diretora de RH falou assim para mim, então, Milton, eu não vou comprar nada de você, mas eu queria que você tirasse todos os meus funcionários do LinkedIn, tá? Eu não quero eles lá porque eles estão muito visíveis e eu não quero que ninguém os contrate. E aí eu expliquei que não era, que o perfil era da pessoa, etc. Aí ela falou, então, dado que você não pode tirar, eu queria que você pelo menos me avisasse quando alguém atualizasse o perfil, porque significa que se a pessoa está atualizando o perfil, é que ela está com vontade de sair, né? Olha então, isso. Esse foi o começo, tá? Então, se você pensar que não faz tanto tempo, estamos falando de 13, 14 anos, era um pouco a mentalidade de que as empresas não podiam desenvolver seus funcionários, não deviam expô-los ao mercado, que eles ficavam muito visíveis. Executivos não tinham perfil no LinkedIn, porque parecia que eles estavam procurando emprego. Então, você falava com um CEO ou um alto cargo de uma empresa em 2012, 2013, a grande maioria te falar, não vou ter um perfil porque eu não estou procurando emprego, vai ficar feio para minha imagem, né? Então, quando você perguntou de desafio, esse foi um grande desafio, porque a gente tinha que argumentar e falar, não, mas esses executivos do mundo, o presidente, o Bill Clinton também tem perfil no LinkedIn, ele não está procurando emprego, né? Mas o que parece óbvio hoje, né? Executivos terem seu perfil, exporem e postarem, etc., não era a realidade de alguns anos atrás. E vocês conseguiram quebrar isso falando de empresa? Empresa foi esse trabalho de formiguinha mesmo? Não, teve um pouco de formiguinha, mas depois a coisa começou a viralizar, né? Então, assim, muito do que a gente fez... Quando eu comecei, eu visitava o Brasil inteiro explicando isso que eu estou te falando. E aí você consegue uma audiência de 100 pessoas, 200 pessoas, etc. E aí depende muito do boca a boca. E em alguns momentos, você vê quando a coisa vai realmente pegar. E foi interessante quando eu senti aqueles momentos, aqueles gatilhos, né? Eu fui numa reunião para falar num prédio, para falar com uma diretora de RH, e na portaria, a pessoa que me atendeu para fazer meu crachá, falou assim, você é do LinkedIn? Aliás, é só no Brasil que fala LinkedIn, né? Lá fora eles falam LinkedIn, né? É LinkedIn, né? Mas assim, você é do LinkedIn? Eu sou.
Então ela falou assim, então, você me ajuda com o meu perfil, porque... Isso fazendo crachá, tá? Porque meu professor do Senac me falou que os recrutadores estão usando muito, né? E foi interessante porque ela tinha um conhecimento maior de LinkedIn do que a própria diretora de RH com quem eu fui falar, tá? E nesse instante, eu senti que o negócio estava crescendo muito, tá? Quando você vai na portaria, quando você vai na recepção do prédio, as pessoas te perguntam, e o professor do Senac, o professor do Sesc começam a incentivar as pessoas a terem seus perfis, você vê que o negócio está realmente crescendo. O crescimento se deu mais no meio da pirâmide organizacional. Então, você pensar que quem começou os primeiros 10, 15 milhões de usuários aqui no Brasil eram analistas, gerentes, etc. Depois ele foi expandindo para cima e para baixo. Ele foi pegando a base da pirâmide, pessoas que tinham trabalhos mais operacionais, e depois chegou muito forte nos CEOs e C-level das empresas. Então, hoje, é muito raro um C-level não ter um perfil no LinkedIn. Então, a maioria quer estar visível, eles entendem a importância de estarem presentes, não só para o mercado externo, a qual eles vendem seus produtos ou serviços, mas também para os próprios funcionários. Os funcionários da empresa esperam que seus líderes tenham perfis lá e compartilhem suas ideias lá. E acaba promovendo a própria empresa também, né? Ali o que ele acaba divulgando, enfim. É uma forma de divulgar o ambiente de trabalho que ele está, né? Sem dúvida, é bom para a empresa. Então, assim, não é visto como uma autopromoção do executivo. Até existe isso também, tá? Faz parte de você se autopromover, de você mostrar quem você é para o mercado, mas o grande benefício está relacionado à imagem que a empresa passa para fora. Hoje, você pensar que não existe uma grande dissociação hoje entre a empresa e seus executivos, tudo vira uma coisa, né? Se tem um grande executivo de uma empresa que faz uma coisa muito errada, afeta a imagem da empresa, não há uma separação, isso é empresa, isso é executivo. Então, essa visão de que tem um executivo que está preocupado com assuntos XYZ, com causas sociais, com o que for, mostra um pouco quem é a empresa. E a sociedade quer saber isso. Né? Muito bom. E Milton, você, formado em engenharia, hoje lidera uma empresa de empregabilidade voltada ao RH. Quais habilidades te ajudaram a chegar nesse cargo? Eu acho que é um conjunto de habilidades, tá? Então, primeiro que eu não imaginei que eu ia chegar nesse cargo, tá? Então, não foi um planejamento que eu fiz, quero ser CEO de uma empresa, e não foi assim, tá? Mas eu acho que algumas características que, pensando no que me trouxe até aqui, o que me fez ser bem sucedido nessa área, está muito relacionado com, eu diria que, uma capacidade de aprender continuamente. Então, de sair de um negócio de videogame, entrar num negócio de rede social, ou mesmo da importação de carrinhos de bebê ou de computação gráfica, que são negócios muito diferentes, tá? Uma curiosidade intelectual de querer aprender, tá? De ter curiosidade sobre aquele ramo de negócio. Eu acho que eu tenho uma coisa que me ajudou muito, Daiane, foi uma visão sistêmica dos negócios em que eu operei, tá? Então, eu traduzo isso de uma forma assim, eu sabia aonde que eu tinha que mexer para obter resultados, tá? Então, aonde que eu ia fazer atividades que iam mexer a agulha, tá? Porque às vezes você trabalha muito e não tem resultado, né? Então, eu acho que essa capacidade de entender aonde que eu vou fazer coisas que vão realmente afetar a rentabilidade e o crescimento do negócio. E acho que para uma terceira coisa está muito relacionada com a capacidade de construir times fortes, tá? Porque se você não consegue construir times fortes, times que te apoiem, que trabalhem junto com você, que te desafiem, isso não é trabalho de uma pessoa, o sucesso não vem de uma pessoa só, tá? Então, acho que está muito relacionado com essa capacidade de ter empatia, de saber contratar, de saber com quem trabalhar, de saber com quem se associar, para poder com que esse grupo seja bem sucedido. A comunicação, acredito também que faz parte desse conjunto de habilidades aqui. É que você não quis falar, mas você também tem até um podcast, um C-Level, tendo um podcast, o 3 em 3, enfim. Quando é que surgiu a ideia e por que você tem esse tipo de plataforma? Aliás, quem não me segue ainda, me siga, tá no meu perfil. Toda terça-feira eu tenho uma nova edição do meu podcast 3 em 3. E como ele surgiu? Quando teve a pandemia, estava todo mundo nas suas casas, né? O LinkedIn lançou uma plataforma de vídeos live. E aí o LinkedIn me pediu se eu podia entrevistar pessoas para começar com a plataforma evoluir no Brasil, né? E aí eu entrevistei um monte de gente. E aí, o que aconteceu na época? Era um setup difícil, começava com 300, 400 pessoas, alguns minutos depois despencava para 30, 40.
As pessoas não têm paciência para coisas muito longas, normalmente, né? Pelo menos não tinham comigo, né? Aí eu tentei uma vez, tentei 2 vezes, tentei 3 vezes e tinha uma queda muito grande. Aí eu falei assim, eu vou fazer? Eu vou fazer o que as pessoas querem. Se elas querem coisa rápida, elas ficam 4, 5 minutos comigo, eu vou fazer isso. 3 perguntas, 3 minutos. E aí comecei a chamar pessoas para falar, me fala sobre a sua carreira, sobre... E eu tinha um set de perguntas, eu fazia 3 perguntas em 3 minutos. Por isso que chama 3 em 3. E quando você tem que responder uma coisa ou 2 perguntas ou 3 em 3 minutos, você tem que ser muito sucinto. Você tem que falar exatamente o core da mensagem. E acho que para um mundo de pessoas que têm pouco tempo, que querem muita velocidade, que tem um excesso de conteúdo e informação disponível, eu acho que essa velocidade ajudou. Então, e aí começou o 3 em 3, eu tenho mais de 150 entrevistas, desde dezenas de presidentes de empresas e executivos, até jovens iniciando sua carreira, artistas, humoristas, cada um falando sobre sua carreira, né? E é interessante porque às vezes em 4 ou 5 minutos você aprende coisas interessantes, que às vezes você não aprende num livro ou numa outra forma de mídia, né? Com certeza. A história, seja de empreendedor, seja de CLT, enfim, cada um com a sua carreira traz muitas lições pra gente, né? O podcast aqui também tem esse propósito. E que bom ter você aqui com a gente hoje, viu, Milton? Vamos falar agora um pouquinho de LinkedIn. Vamos lá. Até porque a gente está falando de uma plataforma que chegou aqui no Brasil em 2011 e hoje tem 1,2 bilhão de usuários, certo? E 92 milhões apenas no Brasil. Exatamente. O que faz essa plataforma ter tanto sucesso aqui, Milton? Eu acho que o LinkedIn ele tem uma plataforma que, para cada pessoa, ele traz um valor diferente. Então, quando você pensa quem está na plataforma, você falou dos usuários. Então, você tem um perfil, eu tenho um perfil. E é esse número que você falou. No Brasil, são 92 milhões de usuários. A gente tem um crescimento de mais ou menos 15% ao ano em termos de usuários. Nós somos hoje o 3º país do mundo em termos de usuários. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da Índia. Então, assim, o brasileiro adora rede social. Mas o que acontece dentro do LinkedIn, Daiane? Deixa eu te explicar, então. A gente tem esses usuários, mas esses usuários estão conectados normalmente a empresas, instituições. Então, assim, a gente tem 65 milhões de empresas no LinkedIn com seus perfis lá. Essas empresas publicam vagas de trabalho. São 14 milhões de vagas de trabalho publicadas. As pessoas têm habilidades. Então, você é jornalista, eu sou engenheiro, eu sei usar Excel, eu sei falar inglês, eu sei me comunicar. Então, eu tenho habilidades, são 70 mil habilidades mapeadas. E tem todas as escolas, praticamente, estão lá, nos seus perfis no LinkedIn. E tem o conteúdo, então tem meu podcast, tem cursos, tem 24 mil cursos, tem seus posts, tem um monte de coisa. Então, cada um está lá por um motivo diferente. Tem gente que está lá para procurar um emprego, tem gente que está lá para fazer networking, conhecer empresas, tem gente que está lá para aprender uma habilidade nova. Isso tudo gera um grande movimento na rede. Então, eu acho que o brasileiro, eu acho que esse 1,2 bilhão de pessoas viu as vantagens que pode ter com o LinkedIn para crescer profissionalmente. No Brasil, em particular, eu acho que juntou o fato de que o brasileiro ele é muito preocupado com a carreira. Ele quer crescer, ele quer ter essa possibilidade de se desenvolver, de conquistar, de avançar na profissão. Eu acho que essa vontade do brasileiro de testar coisas novas, de crescer, junto com o fato de que é uma rede social segura, e é considerada a rede social mais segura há anos, eu acho que é muito ligado ao fato de que os perfis representam uma pessoa real. Então as pessoas se comportam um pouco melhor quando elas estão sem um avatar na frente, representando-as, né? Eu acho que fez com que a rede crescesse muito. Então hoje você vê que as pessoas gostam do LinkedIn. Algumas gostam mais, algumas gostam menos, mas de forma geral as pessoas usam o LinkedIn porque elas sabem que é uma boa ferramenta, uma boa plataforma para se mostrar para o mercado e alavancar profissionalmente. Mas vamos lá para a próxima pergunta, até porque eu tenho uma curiosidade para saber um pouquinho sobre pandemia. A pandemia, por acaso, foi um ano difícil para o LinkedIn? Porque muita gente acabou perdendo emprego, eu acredito que deve ter ido, enfim... Não sei se fecharam o contrato ali, premium no LinkedIn. Foi um ano bom ou ruim, afinal? Não foi bom. Acho que não foi bom para ninguém, né? Então, na época da pandemia, eu me lembro bem porque mudou todos os paradigmas de negócio, né? As pessoas não sabiam se manter seus empregos, muitos negócios perderam a sustentação, né? Então, não foi um ano bom.
Mas pensando que a gente perdeu poucos clientes, e o LinkedIn continua a crescer. Os nossos números hoje, eles são 5% menores do que pré-pandemia em termos de empregos, tá? De busca de empregos. Então, assim, está muito próximo dos níveis pré-pandemia, que eram muito altos, tá? Quando passou a pandemia, não sei se você vai lembrar desse termo, teve um termo que foi muito usado, principalmente no exterior, chamado The Great Reshuffle, que é quando as pessoas começaram a repensar suas carreiras. Uhum. Depois que passaram por toda aquela pandemia, por ficar isoladas, pelo medo de contrair a doença, assim por diante, as pessoas começaram a repensar seus propósitos. Então, muitas pessoas saíram do emprego, começaram a buscar outras coisas, buscar novos planos de vida, né? Uhum. Então, é como se tivesse um jogo de cartas e as cartas foram embaralhadas. Uhum. Hoje a gente está num outro momento. A gente está num momento mais parecido com o que foi pré-pandemia, mas onde houve uma mudança na forma como as pessoas encaram o trabalho. Então, hoje, as pessoas se preocupam mais com o balanço entre trabalho e vida pessoal, estão mais preocupadas com essa possibilidade de trabalho híbrido, de trabalhar em casa. Uma flexibilidade, né? Então, mudou um pouco. Milton, você responde pela América Latina e África, mas eu acredito que você deve ter esse dado global. Hoje, qual é o país que mais recruta via LinkedIn? A gente não tem um dado separado, assim, quem mais recruta, tá? O que a gente está vendo é que, por exemplo, as pessoas que estão mais mudando de trabalho, atualizando seus perfis com novos cargos, assim, quando a pessoa trabalha na empresa A e ela muda para a empresa B, é bem comum que a pessoa atualize seu perfil antes do empregador atual saber que ela mudou de emprego, tá? Então, assim, as pessoas ficam sabendo pelo LinkedIn, inclusive, né? E a gente também fica sabendo. Então, assim, quando a gente pega essas métricas, os dois países onde está tendo mais atualizações de cargos proporcionalmente ao número de usuários, né? Porque em valor absoluto o Brasil é muito grande, mas você pega a União, os Emirados Árabes, tem muita mudança de cargo, tá? E a Índia também tem muita mudança de cargo. Então são talvez os dois países onde tem mais esse índice é maior hoje em dia, né? Seria mais vagas ou não? Não, assim, eu acho que as pessoas estão, talvez, essa mobilidade de carreira mais ativas nesse instante, tá? Então, você pegar no Brasil, talvez um pouco menos no momento do que alguns outros países, né? E falando ainda de negócios, qual o tamanho hoje do LinkedIn? Quanto que fatura globalmente? Eu não sei se você pode trazer esse recorte também via Brasil. O LinkedIn ele não faz números individualizados, mas a gente apresentou resultados nós somos parte do grupo Microsoft, né? Então, nós apresentamos os resultados recentemente e o nosso faturamento trimestral é da ordem de 5 bilhões de dólares. 5 bi, né? Que dá um faturamento anual aproximado de 20 bilhões de dólares. Milton, falando agora um pouquinho de transformação, sobre tendência de mercado. Qual a maior transformação que você vê hoje acontecendo no mercado de trabalho? Eu acho que uma transformação que é muito relevante é a busca, a contratação por skills, por habilidades. Tá? Então, se a gente pensar, alguns anos atrás, as empresas, os recrutadores olhavam excessivamente e unicamente talvez pelos diplomas, né? E você tinha talvez uma mentalidade de que se eu vou contratar um jornalista, eu tenho que contratar alguém que se formou em jornalismo. Se eu tenho que contratar uma pessoa de marketing, eu espero que a pessoa se formou em marketing, né? E eu acho que hoje as empresas estão vendo que um profissional bem-sucedido, ele tem que ter um conjunto de habilidades para realizar um conjunto de tarefas que são esperadas para aquela função, tá? Então eu acho que o que está mudando é que as empresas estão buscando pessoas para resolverem seus problemas, e esses problemas às vezes são resolvidos sem diminuir a importância de um diploma, tá? Eu aliás, sou muito a favor que as pessoas estudem muito, tirem seus diplomas e que eu acho muito importante. Mas o que as empresas buscam, elas buscam por profissionais que tenham habilidades para resolver determinados problemas. Então, assim, muitas vezes você vai buscar uma empresa vai buscar um programador de uma certa linguagem, é menos relevante aonde ele se formou e mais importante a capacidade que ele tem de desenvolver naquela linguagem em si. Você vai procurar uma pessoa de vendas, menos importante se ela fez alguma faculdade relacionada ou se ela tem essa capacidade de ter uma relação empática com o cliente, de entender os produtos. Então, é um conjunto de habilidades que é o necessário para desempenhar uma certa função. Então, eu acho que o mercado de trabalho hoje está mudando nessa linha. Muito bom. E perfil, Milton? Quais são as pessoas hoje que mais usam o LinkedIn aqui no Brasil? Eu te diria que estava no meio da pirâmide organizacional. Hoje,
com 93 milhões de pessoas, se você pegar a população ativa do Brasil, a gente tem uma penetração acima de 85%. Então, quase todo mundo que está no início de carreira ou está em algum momento de sua carreira, normalmente tem um perfil no LinkedIn. O nível de utilização desse perfil da plataforma varia. Nem todo mundo usa com a mesma frequência que outros, tá? Mas hoje, se pegar as pessoas, elas estão no LinkedIn, e eu acho que um dos principais motivos pelas quais elas estão é se desenvolver profissionalmente. E esse desenvolvimento profissional, ele não implica buscar um novo emprego. Essa que é a parte interessante, que antes a gente pensava nas plataformas como uma plataforma de empregabilidade, como você falou, plataforma de empregabilidade, um lugar onde eu vou buscar um emprego. E eu acho que hoje, quando você vê dentro dos 92 milhões de usuários que a gente tem no Brasil, talvez 30% estão buscando ativamente emprego. Então talvez 30 milhões, 27 milhões. Os outros 70%, 60 milhões, estão lá para se desenvolverem, para fazerem network, para fazerem contato, para conhecerem empresas. Então, assim, esse é o interessante. Isso aqui cria um grande valor para as empresas. Quando você pergunta por que as empresas usam tanto o LinkedIn para recrutar, porque as empresas não querem estar restritas a esses 30% que estão buscando os empregos ativamente. Que se eu postar uma vaga, eles vão achar, vão aplicar para essa vaga, etc. As empresas querem olhar o universo de profissionais e falar, esta pessoa eventualmente não está procurando emprego, mas eu tenho uma oferta que eu acho que ela vai se interessar. Eu acho que o que eu posso oferecer para essa pessoa em termos de remuneração, de desenvolvimento profissional, de aprendizagem, de ambiente de trabalho, eu acho que ela vai se interessar em trabalhar para mim. Então, eu acho que essa dinâmica fez com que mudasse as relações empresa-profissional. Então, hoje, essa abertura, se você pensar que quando eu entrei aqui em 2012, era muito raro, tá? Eu já conversei com várias pessoas na época e falava assim, não, você pode ativamente buscar um profissional para trabalhar para você. Ah, não sei se isso é ético e terá alguém de outro lugar, né? E o CV também isso acontece, né? Com o currículo isso acontecia também. A diferença é que hoje usa uma tecnologia, né? Exatamente, mas assim, você pensar, antes a pessoa falava assim, não, mas ele aplicou para a vaga. E eu ir lá ligar para uma pessoa que não aplicou para a vaga e oferecer um cargo, talvez seja aí o problema ético que existe. E hoje, você sabe que isso é feito no mundo inteiro e as pessoas querem o melhor para si e as empresas entendem que essa busca ativa é uma busca muito importante porque nenhuma empresa vai crescer com profissionais medianos, tá? Então, assim, as empresas entendem que parece um pouco jargão, né, e clichê, mas não é. É muito difícil uma empresa crescer e ser muito bem sucedida se seus funcionários são medíocres, tá? Então, assim, essa busca de funcionários que performam bem, que são bons no que faz com que as empresas realmente invistam nessa contratação de qualidade. Milton, outra tendência também, tecnologia, certo? IA veio com tudo e veio para ficar. Como é que vocês estão usando hoje a IA, tanto na formação de currículo, tanto na conexão do funcionário, do candidato, no caso, com a empresa? A gente usa IA na plataforma desde sempre, tá? Então, desde antes de virar o hype que é hoje, né? Então, você vai lembrar, para quem tem perfis há mais tempo no LinkedIn, que a gente tinha opções lá, pessoas que podem ser do seu interesse, vagas que podem ser do seu interesse. Então, a inteligência artificial que está embutida no LinkedIn, ela olhava seu perfil, olhava a vaga e falava assim, acho que aqui tem match, né? Então, isso aqui se desenvolveu muito. Hoje, quando você pega o uso da IA, nós não vendemos um produto de IA. A inteligência artificial está embutida em diversas partes do nosso programa, né? Da nossa plataforma. Então, vou te dar alguns exemplos até para ilustrar isso aqui. Quando a pessoa vai fazer seu perfil do LinkedIn, a inteligência artificial ajuda o preenchimento do perfil, tá? Quando uma empresa vai buscar um profissional, ela pode falar com o LinkedIn e falar assim, estou buscando um diretor de marketing de produtos de consumo que tenha trabalhado em grandes empresas e que esteja na região sudeste do país e que não esteja empregado na empresa XYZ. Falando com o LinkedIn vai falar, então deixa eu ver quem são esses candidatos que atendem seus critérios, tá? Então tem muita inteligência artificial que está embutida nesses processos de contratação, através dos algoritmos em si, através de agentes que fazem triagem de candidatos para você, que fazem com que você selecione quem são aqueles candidatos que têm mais chance de entrar na sua empresa e assim por diante. Então, assim, o objetivo é não substituir
as pessoas nos processos, mas permitir que as pessoas possam usar o seu tempo para tarefas mais nobres. Então, de vez em você fazer as tarefas repetitivas, as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, com aquisição de talentos, elas usam o seu tempo para fazer as perguntas corretas, para fazer a triagem que envolve realmente trabalho humano, que só o humano pode fazer. As tarefas operacionais mais básicas, a inteligência artificial faz. E aí, por exemplo, você pegar, por exemplo, a nossa plataforma de educação, chama LinkedIn Learning. Só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 1.000 cursos só de inteligência artificial. Desde a pessoa que quer saber como funciona uma LLM, como funciona usar o ChatGPT ou outra plataforma do tipo, né? Até cursos extremamente avançados para quem desenvolve em cima disso, né? Mas ele ajuda também para a pessoa comum, como eu e você, a utilizar a plataforma para saber o seguinte: olha, hoje eu sou um analista de marketing, mas eu gostaria de ser o CMO da empresa, né? Como eu vou fazer que caminho eu tenho que seguir? E o LinkedIn ajuda com os caminhos, com o roleplay. Ele usa a inteligência artificial para ajudar as pessoas a desenvolverem suas carreiras. Então é muito bacana, né, nesse aspecto, que quando você tem uma base de 1,2 bilhões de pessoas usando com seus perfis. Essas interações entre as pessoas no LinkedIn, as empresas e as vagas, etc., gera 5 milhões de pontos de dados por minuto. E para você ter uma inteligência artificial que funcione, você tem que ter dados estruturados de qualidade. E é isso que o LinkedIn tem. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial embutida está ajudando muito as empresas a otimizarem seus tempos, ajudando muito os profissionais a se readaptarem a um mundo que vai mudar, né? Muito bom. E sobre novidades para esse ano, o que a gente pode esperar do LinkedIn, Milton? Então, a gente não fala sobre produtos a lançar, tá? Mas o que você vai ver cada vez mais são os agentes, né? Os agentes de inteligência artificial que vão trabalhando para fazer com que a parte burocrática e a parte repetitiva do trabalho das pessoas seja esta parte substituída, né? Então, o LinkedIn está criando cada vez mais ferramentas para aquisição de talentos, para treinamento de profissionais, para geração de campanhas de marketing que fazem com que o tempo das pessoas, dos profissionais, seja usado em tarefas mais nobres. E que as tarefas que ninguém quer fazer, que são as tarefas repetitivas, sejam feitas pela máquina, né? Então, é interessante porque a gente acredita realmente que esse trabalho humano não vai desaparecer. Não vai ter, mas vai mudar. Então, é uma curiosidade, eu estava falando sobre isso um tempo atrás. Quando surgiu as planilhas eletrônicas, houve uma reportagem, acho que estou falando da década, começo dos anos 2000, ou um pouco antes, um pouco depois, surgiram as planilhas eletrônicas. Não é da sua época, mas surgiu o VisiCalc, surgiu o Lotus 123, surgiu algumas planilhas. Nessa época começou a surgir uma conversa sobre, mas o que vai ser dos contadores? O que vai ser das pessoas que colocam os dados, né, que analisam os dados de contabilidade, etc. E o que aconteceu, eu me lembro dessa reportagem, uma reportagem no Wall Street Journal, inclusive. E o que aconteceu foi que as pessoas que colocavam os dados manualmente nos livros, essas pessoas realmente tiveram uma redução da sua empregabilidade. Mas surgiram outras profissões, as pessoas que analisavam os dados, que entendiam os insights daqueles dados, que tomavam decisões a partir daqueles dados. E esse número cresceu bastante. Então eu acho que com a inteligência artificial, o que está acontecendo, é uma coisa acontecendo, não sei em que velocidade exatamente, mas vai na mesma linha. Algumas coisas vão ser substituídas por outras que vão gerar outros empregos que a gente nem sabe que existem hoje, né? Muito bom. Você já acabou de falar aí uma das tendências, né? E recentemente também o LinkedIn soltou um estudo que fala que 54% dos brasileiros querem mudar de emprego. O que está causando essa insatisfação no mercado atual do Brasil? Então tem as partes mais filosóficas, tá? Então, quando você pensa por que as pessoas querem mudar de emprego, eu acho que o número 1 não muda, é remuneração e benefícios, tá? Então, assim, talvez não seja a resposta mais que as pessoas esperam, né? Mas remuneração e benefícios é a número 1. Mas tem um outro lado que está muito relacionado com as mudanças da vida e do comportamento atual. Então, assim, você vai ver que tem mais gente querendo um balanço vida pessoal, vida profissional melhor, e aí você vai, o aumento de busca por empregos híbridos, nos quais você não precisa ir todos os dias no escritório, aumenta. Eu acho que tem um lado de maior, uma certa insatisfação com a velocidade de crescimento das carreiras. Então, os profissionais buscam empresas onde eles possam crescer e se desenvolver.
E tem um lado, que é o lado menos romântico da história, que a gente fala muito sobre remuneração, sobre benefício, sobre crescimento, e tem o lado chefe, tá? E do lado que, pensando que muitas vezes as pessoas saem, não porque a empresa é ruim, porque o outro emprego parece ser muito melhor, mas a relação das pessoas com sua liderança mais próxima, talvez sejam os fatores mais primordiais para a pessoa estar satisfeita. A empresa pode ser a melhor empresa do mundo. Se a sua relação direta com seu chefe, com os seus pares não é boa, você tende a sair. Então, quando você fala assim, a empresa é boa ou ruim, depende. Então, as empresas, normalmente, elas têm um monte de coisas boas e um monte de coisas ruins. Mas as decisões de saída estão muito ligadas também à sua relação com seus pares e a proximidade dos seus chefes. Por isso que é muito importante, e acho que tem dado um enfoque cada vez maior, e a gente vende muitas soluções do LinkedIn Learning, né? E o LinkedIn Learning tem esses 20 mil cursos, muitos cursos são hard skills, né? Aprender a programar, aprender e outras coisas, tá? Mas a parte de soft skills, de aprender como se comunicar, como dar feedback, como falar com o funcionário de forma respeitosa, como liderar equipes à distância, então assim, essa parte de liderança... Algo que ninguém aprende na faculdade, né? Então não aprende na escola, então nem tudo você vai aprender na faculdade. E aí as pessoas às vezes são muito capazes, chegam numa empresa, recebem um cargo de chefia ou de liderança, e são muito boas no que fazem, na parte prática do negócio, ali, né? Mas não sabem lidar com pessoas. E se você não lida bem com pessoas, a chance de você ter uma equipe de sucesso é muito pequena. Certo. E olhando para o outro lado, do lado das empresas, o que elas mais buscam hoje no funcionário? Eu acho que elas buscam um conjunto. Quando você pensa no conjunto de habilidades, eu acho que as empresas entenderam que as habilidades hard, vamos falar, as habilidades que... Você vai contratar um contador... Ele tem que saber contabilidade, não tem jeito. Você vai no dentista, não interessa se ele é simpático ou não. Se ele não souber fazer a obturação, não serve, tá certo? Então, assim, é o básico do básico. Você tem que ter gente que sabe sua profissão. Mas as empresas entenderam também que, além de saber o básico da sua profissão, essas pessoas se relacionam com outras pessoas. Então, essa parte de soft skills e habilidades interpessoais, de saber se comunicar, de saber resolver problemas, de saber, de ter resiliência para enfrentar mudanças. São várias características que ficaram muito visíveis na época da pandemia, quando as pessoas tiveram que, basicamente, o mundo mudou, né? As pessoas não saíram de casa, tiveram que enfrentar problemas que elas nunca tinham enfrentado, liderar equipes à distância, etc, etc. E você viu aí a necessidade de um conjunto de habilidades que muitas delas não estavam treinadas. Então, eu acho que hoje... As empresas, elas buscam profissionais que tenham esse conjunto de habilidades interpessoais muito forte. Então, você vê, hoje, comunicação, talvez, a gente comentou um pouquinho atrás, né? A capacidade de se comunicar e explicar e dar contexto, explicar por que algo está sendo feito e algo não está sendo feito, eu acho que é o que gera com que os profissionais se engajem na empresa, entendam o que aquela empresa está fazendo e por quê, sem seguir ordens como um rebanho, você entendeu? Então, assim, eu acho que essa busca por profissionais que tenham essa capacidade está crescendo. Muito bom. Ainda sobre empresas, tem setores que costumam usar mais o LinkedIn? Sei lá, construção civil, varejo? Eu acho que hoje no Brasil todo mundo está usando, tá? Então, se você pegar... O interessante é que desde pequenas empresas até grandes corporações, todo mundo usa, tá? Eu acho que o que tem, talvez... crescido mais nos últimos 2 anos, a gente está vendo um crescimento. As indústrias tradicionais que usam muito o LinkedIn, varejo, construção, tecnologia, finanças, fintechs, esse é um mercado que a gente sempre foi muito forte, continua sendo muito forte. O que a gente está vendo agora, um crescimento mais acentuado, talvez, é o segmento de saúde, tá? Que talvez nos últimos anos tenha crescido mais ainda, num ritmo mais acelerado do que outros. Milton, agora falando um pouquinho sobre dicas para quem quer se destacar no LinkedIn, ter aquele perfil campeão. O que é preciso fazer, Milton? Boa pergunta. Acho que tudo começa com uma foto. Então você tem que colocar uma foto lá. Perfis sem foto são muito menos vistos, tá? Então, comece com uma foto. Coloque, o LinkedIn, ele ajuda você a criar seu perfil, tá? Então, assim, eu acho que a partir da foto ele vai perguntar sobre quem é você.
E quem é você não significa que você é um engenheiro ou uma jornalista, assim. Eu sou o Milton, eu sou interessado em relações humanas, eu sou interessado em desenvolvimento profissional, em carreira, eu quero crescer e me tornar um executivo e falo sobre mim em 4 ou 5 linhas. Depois eu coloco meu currículo profissional, mas não somente onde eu trabalhei, mas o que eu fiz de concreto lá. O que eu conquistei. Depois eu coloco meu currículo acadêmico, o que eu estudei. Coloco eventualmente se eu tenho algum ações de voluntariado, etc. E começo a me conectar com pessoas e empresas. Eu acho que uma parte importante é que o perfil ele não é uma coisa estática, que eu coloco lá e deixo lá e fico esperando que os recrutadores vão me achar. O LinkedIn é uma ferramenta ativa. Então eu tô lá, eu começo a olhar as empresas, eu começo a seguir empresas, eu começo eventualmente tem pessoas que gostam de criar conteúdo. Se você não gosta de criar conteúdo, você pode olhar o conteúdo de outros e comentar. Então, para cada um tem uma coisa diferente. Eu acho que o importante, Daiane, é você, além de ter um bom perfil, como você falou, um perfil campeão, é um perfil que mostre quem é você. Então, assim, se você é um músico, de vez você falar, eu toco muito bem, você poderia colocar lá, associado ao seu perfil, um vídeo de você tocando, tá certo? Você é um arquiteto, olha, esses são meus projetos, tá? E fazer posts e colocar quem você é e o que você pensa e ficar ativo na rede, tá? Então, eu acho que essa atividade, tá? Faz com que você tenha um perfil campeão, tá? Muito bom. Ser crítico não é uma boa opção, né? Depende, não é um problema, depende do que você chama de ser crítico, tá? Ser crítico, tipo hater mesmo, vira e mexe, eu vejo pessoas ali criticando, respondendo, aí não, né? Eu acho que assim, como em qualquer ambiente de discussão, você não precisa concordar com tudo, você pode, acho que o importante, nós temos normas de conduta dentro do LinkedIn. Então, você discordar de uma opinião, você ter uma opinião diferente do que alguém está colocando, eu acho que é muito válido. O que eu acho que não se aplica na rede são discursos de ódio, discursos de criar antagonismo pelo antagonismo, tá? Então, eu acho que a rede não tolera isso aqui. Além das políticas nossas não tolerarem, tá? Não aceitarem, eu acho que a própria rede tende a expurgar esse tipo de comentário, né? Não. Uma dúvida, para quem está começando a carreira agora, tem alguma dica para destacar o perfil, para conseguir encontrar a primeira vaga de emprego? Eu acho que uma coisa importante, quando eu já falei muitas vezes com jovens que estão iniciando a carreira, aí você fala assim, se conecte com pessoas que você conhece. Eu não conheço ninguém. Eu tô saindo do curso técnico, eu tô no meio do curso técnico, eu tô na faculdade, não conheço quem eu conheço, né? Então eu acho que é importante você começar a sua rede, depois que você colocar o perfil. O seu perfil é uma coisa que você pode fazer sozinho. Mas essa parte de se conectar, que é uma parte que depende de outras pessoas, o que eu sugiro? Eu sugiro você se conectar às empresas com as quais você acha que você tem afinidade e interesse em trabalhar. Então, você é jornalista, vamos me conectar com a Exame, com a Abril, com a Folha de São Paulo, com o Estado de São Paulo, com a mídia em geral. Vou ver o que essas pessoas estão... O que essas empresas estão postando, vou me conectar com jornalistas, vou usar o exemplo do jornalismo, tá? Vou me conectar com jornalistas que eu admiro, ou vou segui-los caso eu não possa fazer uma conexão. Se eu sou um aluno recém, eu me conectar com meus professores, meus colegas, e começo na rede, tá? Então eu acho que o importante, mais do que eu achar que você vai resolver todos os seus problemas na primeira semana de uso, é iniciar. Então eu acho que uma coisa muito importante, se você não tem tempo, eu uso todo dia, bom, eu trabalho no LinkedIn, mas assim... eu uso a rede, eu uso para me desenvolver, eu faço cursos, tá? Me sobra uma hora de tempo, eu vou lá e faço um curso, eu tenho tempo, eu vou ler um artigo, vou fazer um comentário. Então assim, esse uso diário ajuda. Então assim, eu sempre sugiro às pessoas, você não tem muito tempo, usa no celular quando você está voltando do trabalho, no ônibus, ou quando você está no metrô, ou tenta usar 10, 15 minutos por dia. Então, assim, mais uma sugestão de aplicar para vagas, acho que é importante, você tem algumas características. Tenta aplicar para vagas para qual você acha que se você fosse seu chefe, você contrataria a pessoa, tá? Não aplicar para qualquer coisa. De vez em aplicar para 50 vagas, aplique para as 10 que você realmente acha que tem chance e vê se você conhece alguém na empresa que possa te ajudar a ser visto. Eu acho que tem um pouco de dicas nessa linha. E para a carreira internacional, Milton? Acredito que essas dicas também valem, né? Mas tem algo que você pode acrescentar? Tem, eu acho que se você quer uma carreira fora do Brasil, você tem que ter seu perfil pelo menos em 2 línguas, tá? Então você não precisa ter 2 perfis, você coloca seu perfil, você pode ter mais de uma língua. Então, ter, por exemplo, em português, em espanhol, em inglês.
Eu acho que começa. Mas isso o resumo mesmo ali, o Tudo, perfil? Você pode ter o perfil inteiro em 3 línguas, tá? Tá. O mesmo perfil em 3 línguas. Eu acho que começa por aí. E eu acho que salientar as habilidades que você tem, que são importantes num mercado internacional de trabalho. Tá? Então, assim, nem todas as suas habilidades são relevantes se você quer trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, etc. Por que eu sou uma pessoa que poderia ser contratada para um cargo fora ou para uma empresa de fora? Nem sempre esse perfil em inglês ou em outra língua é para alguém que quer trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa. Essas empresas estrangeiras, às vezes elas querem contratar a pessoa no Brasil e elas buscam o perfil. Vou contar uma história, tá? Se você me permitir. Claro, fica à vontade. Quando você me perguntou se eu viajei o Brasil falando do LinkedIn, aconteceu uma coisa interessante, porque eu fui numa reunião de RHs em Fortaleza, fiz a apresentação lá para umas 50 pessoas. E tinha uma senhora assistindo a apresentação e quando acabou ela veio me procurar e falou assim: Milton, você não sabe o que aconteceu, eu sou recrutador aqui, headhunter, no Ceará, há X anos e fui buscada por uma empresa da Inglaterra para buscar engenheiros especializados em energia eólica, né? É muito vento lá. Aí ela falou, vou procurar no meu PC aqui, que eu devo ter muitos currículos de pessoas, de brasileiros que entendem de energia eólica. Os ingleses, não sei de que cidade, acho que Manchester, falaram assim, não, a gente já sabe quem a gente quer. A gente só quer que você entreviste para ver se eles têm um fit cultural com a empresa. Então eu acho que para ela deu um alerta, porque ela achou que toda a riqueza dela estava relacionada aos perfis que ela tinha no PC, os currículos que ela tinha no PC dela. E ela entendeu então que esses perfis muito mais avançados e muito mais abrangentes estavam na rede, no LinkedIn, acessados por gringos lá na Inglaterra. E ela entendeu o que era o valor dela. Então assim, se você quer, por exemplo, ser visível para pessoas que estão para empresas no estrangeiro, que querem eventualmente montar uma operação aqui, é importante também ter o perfil em 2 línguas. E agora, uma dúvida também que surge aqui, aquele selo da pessoa buscando uma oportunidade, aberto para o mercado de trabalho, isso na sua visão é bom ou é ruim? Eu acho que é bom. O número de pessoas que aumenta a busca, essas pessoas são mais procuradas do que pessoas que não, porque elas estão mostrando que elas têm uma disponibilidade para trabalhar, tá? Então, não acho que seja um demérito ou uma desvalorização da pessoa. Tem uma nuance aqui, que essa pessoa, esse perfil, ele pode ter esse selo e somente ser visível para recrutadores externos, tá? Então, ele não fica visível para todo mundo, ele fica visível para recrutadores, tá? Então, não preciso mostrar para todo mundo que eu estou open to work. Mas isso precisa ser premium ou não? Não. Não é necessário. Não. Bom, interessante. Então, assim, você pode mostrar para as pessoas que interessa que você está aberto a trabalhar. Muito bom. E qual o erro você vê, assim, no LinkedIn que costuma ser mais comum e que vale aqui deixar como dica? Não faça isso. Eu acho que o erro mais... Sem pensar na parte de haters e de comportamentos inadequados, tá? Eu acho que o erro mais comum é você fazer o perfil e deixar lá, tá? Então, assim, achar que o LinkedIn é uma base de currículos, tá? Que você vai fazer o perfil um dia e que um dia vai chegar alguém que vai te oferecer o emprego dos seus sonhos, tá? Se você não movimenta, a chance de ser visto vai ser menor. Eu acho que sim, tá? Então, eu acho que é importante você ter uma atividade, você buscar empresas, você seguir pessoas, fazer cursos e utilizar o LinkedIn não só para essa busca de um emprego, que eu entendo, quando a pessoa está desempregada, ela tem essa ansiedade, né, de aplicar para todas as vagas possíveis, de tentar imaginar... Tem casos, a pessoa é advogada, aplica para uma vaga de médico. Por que você está fazendo isso se você não tem as habilidades? Porque quem sabe o recrutador também tem uma vaga de advogado e ele vai... Não acontece, tá? Então, eu acho que o mais importante é você ter uma atividade que condiz com que você trabalha, com as suas habilidades e você poder estar presente na rede. Então, eu acho que talvez o maior erro é fazer o perfil e deixar ele estático na rede. Milton, nosso tempo tá acabando, por isso que eu tô indo para as nossas 2 últimas perguntas, tá? Eu tô me divertindo aqui, tá? Não, eu também, tá sendo ótimo aqui, tô aprendendo muito com você. Mas, uma dica, agora um conselho, na verdade, tá? Durante sua trajetória profissional, teve algum conselho de algum líder, de algum familiar que te marcou como líder e que você usa até hoje? Eu acho que tem vários, tá? Mas eu vou falar um para não fazer uma longa história aqui.
Eu tenho um cargo muito conhecido no Brasil, tá? Então, assim, meu cargo é importante. Mas eu acho que uma coisa que já me falaram e que eu incorporo muito é que eu não sou o meu cargo, tá? Eu me vejo como uma pessoa que tem habilidades, que tem uma capacidade de construir coisas, de influenciar resultados, de me relacionar com pessoas, mas eu não sou refém do que está escrito no meu cargo, no meu crachá. Então eu acho que essa capacidade de dissociar quem você é do cargo que você ocupa, eu acho que é um conselho que eu carrego há muitos e muitos anos, tá? Porque senão, no momento em que algo acontece, que você tem uma mudança de carreira, que você tem uma mudança de cargo, você perde quem você é. Então, assim, você começa a ter um vazio existencial, fala assim, nossa, será que eu não sou mais nada, né? Então, eu acho que essa dissociação, quando as pessoas têm uma posição numa empresa, entender que o que elas são não é o que está escrito no crachá delas, eu acho que é um dos grandes conselhos que eu levei na minha vida. Agora, para fechar a nossa entrevista, Milton, o que significa sucesso para você? Sucesso, eu acho que tem várias coisas, tá? Então, se pensar pelo lado profissional, eu tenho que ter uma remuneração adequada para manter um estilo de vida que eu espero. Isso faz parte do sucesso que eu espero da minha carreira. Eu tenho que ter uma profissão que me atenda os meus propósitos, que eu acredite que eu estou fazendo alguma coisa que sirva para a sociedade. Então, assim, hoje, quando eu vou trabalhar no LinkedIn, eu sei que uma parte importante do meu trabalho ela é voltada para as pessoas poderem conquistar e se desenvolverem nas suas carreiras. Então, isso aqui, para mim, é sucesso, tá? Eu acho que o sucesso, quando eu trabalho, também está relacionado com 3 grandes pilares, tá? Eu trabalho numa empresa de capital aberto. Então, o sucesso significa que a empresa para a qual eu estou trabalhando está conseguindo seus resultados. O outro lado do sucesso é que os usuários que usam os nossos serviços estejam conseguindo seus resultados. E acho que o terceiro pilar é que as pessoas que trabalham comigo sintam que estão conseguindo evoluir nas suas carreiras. Então, para mim, o sucesso não está relacionado ao meu sucesso. O meu sucesso está relacionado ao sucesso todas essas pilares que fazem com que o meu trabalho seja produtivo. Muito bom, Milton. Quero agradecer por ter vindo até aqui no nosso estúdio, participar aqui do podcast Frente com o CEO. Foi muito boa a nossa conversa. E aproveito também para desejar muito sucesso para você e para todo o time do LinkedIn. Foi um prazer estar aqui. Quem não tem perfil no LinkedIn e assistir, crie seu perfil. Se você não me segue ainda, siga, veja meus podcasts. Mas queria te agradecer muito, foi muito legal, foi muito gentil as perguntas, foi muito generosa nas suas perguntas, Daiane. E espero que quem assistiu tenha aproveitado. Sucesso, Milton. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá.